Olá, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o tema como montar um local de estudos. Como que a gente deve fazer para ter o melhor ambiente possível para estarmos nos concentrando no que realmente é necessário. Que no caso, que é o conteúdo, né? Os estudos que iremos realizar durante nossa trajetória de vida, nossa trajetória intelectual, acadêmica, enfim, ou temporária, né? Às vezes os estudantes de concurso ou de Enem, né? Uma temporada, uma trajetória por tempo limitado, digamos assim. A princípio, eu assisti um filme ontem e gostaria de compartilhar um pouco dele com vocês e deixar sobre indicação. Aparentemente ele foi indicado ao Oscar, eu não sabia, eu não tinha assistido a ele ainda, e eu estou muito desatualizada dessas questões, porque é aquela questão, se temos como prioridade os livros, a vida intelectual, a vida acadêmica, seja ela de que forma for, a gente acaba que a gente vai ter que deixar de lado um pouco da. A gente não vai ver todos os filmes que gostaríamos, não veremos todas as séries que gostaríamos. Né? Porque o nosso foco, quem tem pelo menos uma vida intelectual, tem um foco voltado para os livros. Né? E da mesma forma que um bom filme, né? Digamos assim, um bom filme, uma boa série me distrai, um bom livro também me distrai. Seja ele ficção ou estudo. Sobre o filme chama Rust, e se passa em 63, né, na época da luta pelos direitos civis, e vem falar sobre aquelas pessoas que tiveram uma participação, aqui cita o caso do Rush em específico, né, tanto é que o filme traz o nome dele, porém fala daquelas pessoas que não são tão citadas quando se trata da história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ah, vai falar especificamente da história do Rush, sobre a marcha sobre Washington, que ele organizou. Mas se a gente para pensar historicamente, o que é mais lembrado nesse momento? O discurso do King, né, do Dr. King, do Martin Luther King, I Have a Dream. Então acaba que o plano, entre aspas, de fundo, aquelas pessoas que organizaram tudo isso ficou um pouco de lado dentro da história. E até a Angela Davis fala muito bem sobre isso, fala a questão assim, gente, a luta pelos direitos, é mais ou menos isso, né? A luta pelos direitos civis não se baseia estritamente a Martin Luther King e a Malcolm X. Não, não é assim que funciona, não é assim que funcionou, na verdade, né? E vem falar do Rust, que foi ele que organizou toda a marcha, né, sobre Washington, porém, o filme deixa isso claro, entre linhas, se você for reparar bem, a quantidade de pessoas que tiveram envolvimento nessa elaboração, nessa preparação, e o quanto foi grandioso em si, tanto desde a preparação até o ato, né? Mas como fala do Rust, vem falar também da homossexualidade dele, que não foi tão visada no filme, né? Não sei se isso foi bom, se isso foi ruim. Não vi, talvez sim, talvez não. Não vi uma. Achei que talvez tivesse ter tido um foco maior, até porque isso afetou diretamente toda a trajetória dele na luta pelos direitos civis. Tanto é que, tipo, né, o cara era homossexual e negro nos Estados Unidos, na época de 60, lutando pelos direitos civis. O cara levou paulada para um caralho. Para um caralho. Desde porque era negro, lutando pelos seus direitos civis, e tanto porque era negro homossexual. Entende? Então acho que talvez devesse um pouco focar mais nisso, porque assim é o outro lado da moeda também, né? E também foi discutido no filme que eu achei interessante, e a Angela Davis também traz isso,
a luta pelos direitos civis não teve palco para as mulheres negras. Elas simplesmente não tiveram, praticamente não tiveram palco. Tanto é que nos discursos que tiveram, que foram feitos, né, no evento, a marcha sobre Washington, nenhuma mulher discursou. E isso foi questionado durante a programação. Nenhuma mulher negra discursou. E isso é um lado da história que tem que ser olhado, né, com mais ênfase nos tempos atuais, que agora a gente está tendo uma maior visibilidade sobre esses aspectos. Né? Então, fica aqui a minha dica sobre o filme. Esse filme está na Netflix e é um bom filme, né? Eu considero, assim, minha opinião, desde 2015 para cá, a qualidade dos filmes caiu, nem se dizer se caiu, eu acho que despencou, né? Então, quando a gente acha um ou outro filme bons, acho que a gente deve servir ele de indicação mesmo, porque merece. Quero citar também que, como todo fato histórico tem N faces, a luta pelos direitos civis não é diferente, né? Mas como eu pontuei antes, é aquela questão, é muito focada no Martin Luther King, né, e Malcolm X, mas a gente sabe que tem outras vertentes, né? Tem tanto o pano de fundo, como o filme mostra como que foi organizada toda a marcha sobre Washington, mesmo sendo o discurso mais famoso do Martin Luther King, ainda assim teve uma contribuição de toda a comunidade negra para aquele evento. E pontuar só no Martin Luther King, tudo bem, a fama dele, né, fez acontecer o ato, mas ainda assim foi toda uma comunidade lutando por um objetivo, né? E tem todos esses aspectos e às vezes a gente tem que descentralizar um pouco. Não foi só Martin Luther King, não foi só Malcolm X, teve outras pessoas, né? E tem até uma HQ sobre isso. Eu tenho, não sobre isso exatamente, até porque ela fala do Martin Luther King, mas ela fala sobre a marcha, né? Que é uma HQ, é o livro 1. Eu não tenho o 2, infelizmente, gostaria. Quando é que eu vou tê-lo? Só Jesus o sabe. A Marcha, livro 1, John Lewis e Martin Luther King, uma história de luta pela liberdade. Muito bom, super recomendo, gostei muito. Por isso quero o volume 2, mas eu acho que tá uns 50 conto lá na Amazon. E infelizmente no momento não é a prioridade. No momento, mas será. Um dia será a prioridade. Eu vou deixar a dica aqui do livro da Angela Davis, né, que é um livro muito bom. A liberdade é uma luta constante, e onde ela perpassa por questões muito importantes que às vezes deixam, a gente passa despercebido porque tá naquilo que eu disse, tá centralizado. A gente se esquece de certas que tem todo um pano de fundo, sabe? Que existiram outras pessoas envolvidas naquele ato, né? Naquela fase, naquela luta. Enfim, deixando aqui, né, a indicação de filme, falando um pouquinho de livros também, né? Faz parte. Enfim, era isso. Fica aí a indicação do livro. Agora vamos para o assunto que interessa, que é como montar um local de estudos. E o quão importante é isso? Se sua vida está dedicada a ser uma vida intelectual, a ter uma vida acadêmica, isso é um fator primordial, diria eu, né? É um fator primordial. Porque como você pode querer ter uma vida intelectual se sua casa é muito barulhenta, onde você mora é muito barulhenta, seja, sei lá, uma cidade grande, ou sua casa tem muitas pessoas, sua família é enorme, e você não tem um canto para estudar? Como é que vai ser? Já dou a resposta, não vai. Não vai acontecer, não vai rolar. Então, a gente tem que ter consciência, e se tratando especificamente desse vídeo, pessoal, eu tô aqui falando
na minha posição de que já montei, né, um local de estudos com a minha biblioteca e eu tive condições que às vezes muitas pessoas não têm, sabe? De buscar por equipamentos, uh, por ter um local adequado, que às vezes muitas pessoas não têm essa oportunidade, ok? Então, tô trabalhando aqui com base em mim, tive uma certa porcentagem, assim, de garantia que eu pudesse manter uma biblioteca, um escritório, certo? Para minha vida de estudos. Então, a princípio, você tem que entender que para você ter um local de estudo, você precisa entender que esse lugar vai ter que ser silencioso. Se você mora com seus pais, de preferência será no seu quarto. Agora, se você já é uma pessoa que mora sozinha, né? Ou tem família, ou só casado, casada, ou que também tem filhos, tudo isso, né, é peso na balança. Então você tem que colocar isso na balança porque realmente pesa. É aquela questão, eu moro sozinha e moro de aluguel, né? Então eu tenho que ter consciência que para me ter um quarto só de estudo, eu poderia fazer isso no quarto onde eu vou dormir. Mas eu não acho uma coisa apropriada, porque eu tenho uma biblioteca pessoal. Então colocar isso tudo num quarto só, né, demandaria um bom tamanho de quarto e não seria viável. É mais fácil eu ter 2 quartos para estar montando isso. Né? No caso, atualmente eu moro numa casa com 3 quartos e que me são suficientes, ok? 2 quartos são menores, mas eu só preciso de um menor que cabe aqui, o meu escritório todo com a minha biblioteca pessoal. Então, se você é casado e tem filhos, aí você vai ter que pensar numa casa maior, né? Então, já começa aí a ter um problema. E isso caso você mora de aluguel, né, gente? Se tiver casa própria, já é outros 500, é outra história. Então, você já vai ter que pensar, né, na comodidade de ter um local para se estudar. Caso não tenha essa oportunidade, vai ter que buscar a qualidade do brasileiro, você vai ter que improvisar. Basicamente é isso, você vai ter que improvisar. Ok? Se você não tiver essas condições, você vai ter que improvisar na sua maneira, na sua realidade, ok? Falando de materiais em si, se você tiver condições financeiras, eu sugiro que tenha um bom computador. Porque é fundamental hoje em dia, se tratando que a forma como estudamos, até quando somos autodidata, é totalmente via internet. Então, eu sugiro que tenha um bom computador. Eu, atualmente, trabalho com 2 monitores, um do notebook ligado a um monitor. Aqui não vai dar pra vocês verem, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ok. E aqui eu trabalho com 2 monitores, porque às vezes um fica aberto no PDF e o outro fica aberto no Word, enquanto eu estou fazendo ali minhas anotações sobre a leitura do PDF que eu estou fazendo, o estudo do PDF que eu estou fazendo. Certo? Às vezes está numa videoaula e eu estou fazendo anotações no Word. Enfim, as possibilidades são infinitas. Até quando está editando o vídeo, né, para mim faz muito sentido os 2 monitores. No caso, se você tiver condições financeiras, e caso tenha sei lá, um PC, um notebook e ele esteja meio devagar, seria bom trocar a placa, né, SSD dele, para você ter um mínimo assim de velocidade para que você possa trabalhar. Às vezes aumentassem a placa de memória também. Né? Eu trabalho com HD externo, então não me preocupo tanto quanto memória do meu computador, que eu tenho medo de perder, então eu não costumo deixar muita coisa no notebook. Mas, caso você não tenha essa possibilidade, por exemplo, né, hoje em dia eu estou trabalhando com um notebook e com mais uma tela, mas eu já tive com um tablet também, e para ver videoaulas é razoável, tá? É razoável, é bem aceitável a possibilidade de você
é usar o tablet. Para mim não tinha nenhum problema, mas eu prefiro as duas telas, como eu disse anteriormente, para poder trabalhando com dois, para ter uma flexibilidade assim no trabalho e um fluxo, um bom fluxo também. E o tablet, eu tenho ele para ler PDFs também, ele é fácil para eu carregar, para eu estar estudando, né, fora de casa. Eu tenho o Tab A8 da Samsung, ele é um bom tablet. Na época que eu comprei estava 1.500. Eu não sei exatamente quanto ele está custando hoje em dia, mas eu acho que caiu o preço daquele tablet que todo mundo gosta, também da Samsung, o S6, S6 Lite, enfim, não sei, que tem a canetinha e tal. Para mim aqui não é viável, eu não gosto de ter a escrita digital, eu prefiro escrever caneta, papel, mas o tablet me auxilia muito na questão de leitura de PDFs e de, né, poder estar levando comigo para onde eu for. E para quem tem só um celular, que não tem a oportunidade de ter um computador, que não tem a oportunidade de ter um tablet. Então, vai ser ruim, cara. Vai ser ruim ter que estudar no celular, a tela muito pequena. Se você estiver vendo videoaula, vai ser uma merda. A palavra vai ser uma merda. Porque aí fica aquelas TVs, né? Que eles passam ali do lado, ah, com as escritas. Você vai ter que dar zoom naquela bosta pra você poder ver. Mas ainda assim, se é só isso que você tem, use as ferramentas que você tem, né? Não vale a pena reclamar também, porque se é o que tem que fazer com o que tem, não tem outro jeito. Eu já estudei por celular, sei que é ruim, mas quando se faz necessário, pronto, né? Então, vai ter que ser, vai ter que servir, né? Mas para quem tem condições, seria bom buscar duas telas, né? Pelo menos eu aconselho assim, seria muito bom, seja com um PC, ou seja com um notebook. Duas telas ajudam bastante, assim, essa é a forma que atualmente eu estou gostando de trabalhar. O meu setup aqui, como vocês estão vendo, é esse, tá? São dois monitores. Embaixo aqui, vocês não vão ver, mas tem um teclado e um mouse que está ligado ao notebook, né? E aqui eu tenho, aqui não, acho que dá para vocês verem um pouquinho. Aqui eu tenho uma luminária, porque ela fica no tripé, mas o tripé tá com a câmera. Cara, assim, o Wesley, lá do Reservatório de Dopamina, talvez vocês conheçam, fala sobre isso. Uma luminária, ela te dá uma atmosfera de estudos realmente assim diferenciada, sabe? Parece que quando eu entro aqui na minha caverna, eu entro, ligo meus computadores, pego os livros que eu vou estudar e ligo a luminária. Parece que eu entrei, entendeu? Eu entrei no foco do negócio. Então aqui nada me perturba, nada me ataca, nada me distrai. E eu curto muito esse negócio. Porque aqui, cara, nem eu disse, é uma caverna. Para mim isso aqui é uma caverna. E ter a luminária te ajuda muito, sabe? Até porque durante a noite eu não gosto de usar a luz branca, né? Aqui do quarto mesmo. Porque parece que força mais as vistas. Eu já tenho problema de visão, então é bem ruim, assim, sabe? Não é agradável. Então acaba que eu deixo só a luminária acesa numa luz alaranjada, né? Porque a gente evoluiu com a luz do fogo, então nosso cérebro meio que está acostumado a isso, porque a maioria dos dias que eu estudo à noite. Então eu vou desligando assim de pouco em pouco e essa luz alaranjada ajuda bastante. Inclusive recomendo. Quando eu comecei, inclusive, eu não tinha nada disso não, viu? Quando eu falo assim, se você tem só um celular, vá só com o celular, porque aquele negócio assim, cara, começa. Independentemente de qualquer coisa, começa. Bem no começo ali, eu posso falar assim, eu não tinha escrivania, não tinha computador, não tinha nada. Eu tinha um notebook meu muito velho mesmo, ele já tinha caído o tombo, o cara tava arregaçado e ainda tava funcionando, entendeu? Da CCE, inclusive, foi meu primeiro notebook. E eu tinha uma daqueles, não é escrivania, é rack, sabe? Daquela madeira que ele era amarelo e tal, que era para PC, aqueles antigos, que tinha um negócio em cima, um negócio do lado para pôr o CPU.
e teclado e tal, e era curtinho aqui a, a distância do rack. E eu tinha um notebook que mal ligava, demorava meia hora para ligar. E depois se acabasse a energia ou se acabasse a bateria, e ele tipo, tinha que ficar direto no carregador, porque senão desligava. Se desligava aí era mais uma hora para ligar o negócio de novo. Era uma merda. Era uma merda. E eu só tinha ele e as mesinhas, e um banquinho, cara. Sabe aqueles banquinhos? Esse banquinho de lanchonete, banquinho de padaria, sabe? Duro para um caralho. Para um caralho. Que é uma merda ter que ficar sentado aqui, porque depois da primeira hora de estudo, era muito ruim. O banquinho era muito baixo e também o hack não ajudava, então eu meio que ficava assim, ó. Tinha que me jogar para frente e as costas ficavam meio que dobradas, meio que puladas, assim, porque às vezes doía, falando em português, às vezes doía a bunda, assim, que ia passando a primeira hora de estudos, dói a bunda, velho, a gente fica mexendo, ficava meio torta, assim, um negócio. Era uma merda, era um inferno aquilo ali. Mas passou, essa fase passou. Eu aconselho para quem tem condições também comprar uma boa cadeira aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Eu tenho uma cadeira que. Sou muito feliz com essa cadeira, depois que eu passei pelo aquele banquinho lá. Eu sou muito feliz com essa cadeira que tem ajuste de altura e tal, né? Tem escorar. Mas eu confesso que eu quero uma cadeira melhor, que tem pelo menos um encosto aqui do braço, que às vezes, para ver videoaulas, me incomoda um pouco. Mas não é primordial agora, não é em algo que eu estou pensando no momento, porque essa aqui também servindo otimamente bem por anos, viu? Deve ter essa cadeira aqui, sei lá, cara. Deve ter uns 5, uns 4, 5 anos. Tá top, tá show. Não tenho nem o que reclamar. E se você tem condição de ter uma escrivaninha, não sei, escrivaninha, eu te aconselho comprar uma com um espaço bom, sabe? Para você poder trabalhar. A minha, hoje em dia, eu considero ela pequena, não está me auxiliando tanto quanto eu gostaria, mas ainda assim, sabe? Me ajuda muito e não tá me deixando na mão, não. Mas é algo que eu gostaria, né, de ter uma maior. Porém, demandaria também um pouco de mais espaço aqui. Mas eu consigo, com as duas telas, por exemplo, eu acho que eu consigo abrir 3 livros, porque como eu não uso o teclado no notebook, ou o teclado fica aqui embaixo, eu consigo abrir 2 livros aqui e ainda colocar um livro aqui em cima do teclado. Tá vendo? Porque o notebook fica num suporte que eu coloquei aqui para ter um pouco mais de espaço, e eu consigo ainda pôr um livro. Né? E eu te aconselho ter, mas se você tiver condições, né? Novamente, eu vou ficar repetindo isso aqui porque, né? Porque parece que a gente fala algumas coisas e as pessoas levam para o outro lado, mas é isso. Porque se você tem condições de ter uma boa escrivaninha, eu sugiro que tenha uma com bom tamanho, uma boa largura, sabe? Para você não se preocupar se cabe um livro, se não cabe um caderno, se eu vier a ter 2 telas, se vai caber, se não vai caber, entendeu? Então eu aconselho que isso aqui realmente faz toda a diferença. E eu não terminei de falar, mas a luminária. A luminária tem. Uma na Shopee, essa que eu comprei, aquele negócio redondo. Não é bem uma luminária, eu não sei o nome. Esse negócio aqui. Não sei o negócio, eu chamo isso de luminária. Acho que isso é baratinho na Shopee. Eu acho que na época aí já deve ter uns bons 3 anos que eu comprei ela. Tava R$ 30. Se bem com um tripézinho meio ruim, tá? Por isso que ele quebrou até, né? Por isso que eu coloquei no meu tripé da câmera. Por isso que eu troco assim, né? Quando eu vou gravar. E hoje em dia deve estar mais barato que isso, provavelmente, né? Dependendo do tipo de luminária que você querer, também tem outras opções, né? Na Shopee que você pode estar buscando por isso também. Tô falando da Shopee, mas pode ser na Amazon, Mercado Livre, enfim, qualquer um desses sites aí de venda aí, você vai achar essas coisas. E, enfim, eu acredito. Isso é importante. Tenha um HD externo para você estar guardando os livros que você baixa, para você estar guardando seus PDFs, suas apostilas de estudo, vídeos, se você fizer vídeos, enfim, tenha. Porque depois você deixa isso no computador
você vier a perder, vai ser uma falta danada. Tudo bem que hoje em dia a gente encontra tudo novamente na internet, mas a gente dá um trabalhão danado, tá? Você fica baixando novamente essas coisas da internet, principalmente se os PDFs têm suas marcações, né? Que depois de perder PDFs que já estão marcados, e eu marco muito, e faço anotações e deixo aqui, tem N anotações que eu já fiz, que já é quase praticamente uma apostila de Word, assim, de tantas anotações minhas sobre livros e sobre PDFs de estudo. Então, perder isso tudo, não é bom, não vem a calhar. E de tempos em tempos, e eu falo isso já me criticando porque eu tenho que fazer isso, tenho que me preparar para isso, é trocar o HD, né? Porque o HD uma hora também vai pifar, vai parar, isso eu tô falando do HD externo. Uma hora vai pifar, vai parar, então é bom, né? Trocar assim de tempos em tempos, só para ter certeza que você não vai perder o seu material. Mas hoje em dia a gente tem as nuvens também, sabe? Eu confio minhas coisas mais importantes às nuvens, mas eu mantenho um HD comigo, porque às vezes, como você falei, né? Moro no interior, às vezes eu vou para casa da minha mãe, que é dona rural, e a internet não pega de jeito nenhum. Eu vou usar o quê? O HD, é lógico, né? Por que não? E, por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, mantenha o seu local de estudos organizado. Pelo amor de Deus, organizado. Eu vejo alguns locais de estudo que a pessoa fala que está estudando, eu falei assim, não tá, velho. Você tá fazendo tudo. Você tá fazendo tudo. Menos estudar, porque não tem como, galera. Não é possível que a pessoa esteja estudando. Sabe, é tanta coisa, tanto trem jogado de um lado pro outro ali, que eu não sei como é que ela consegue se localizar ali. Né? Não sei como é que ela consegue se localizar. Por isso que eu falo sempre. Mantenha seu local de estudos organizados, inclusive quando terminar uma sessão de estudos, já deixe o seu local de estudo preparado para a próxima sessão, para quando você chegar, você já está com o seu material pronto ali. Por exemplo, hoje eu terminei a aula de informática e amanhã eu vou estudar português, ou qualquer outra matéria de seu interesse, seja lá o que for, ou história, enfim. Então, eu vou terminar hoje minha matéria de informática. Se eu trabalhei com PDFs, eu vou fechá-los, deixar tudo guardadinho. E isso eu tô falando também para dentro do computador, tá? Ter organização na sua área digital também. Porque tem um negócio, quando você abre alguns computadores por aí, você vai ver tanta pasta na área de trabalho que eu falo assim, como é que a pessoa se organiza? Como é que ela se acha? Não como é que ela se organiza, não. Como é que ela se acha ali dentro? Que, pelo amor de Deus. Tem pasta de tudo e se devolver a maioria das pastas estão vazias, mas tá lá, ocupando espaço. E aí amanhã eu vou estudar português, então vou guardar todo o meu material que eu usei do meu estudo de informática. E já vou deixar tudo preparado que eu vou usar para o meu estudo de português. Né? Por isso que é bom a gente ter uma planilha, ou um cronograma, melhor dizendo, de estudos. Né? Eu faço isso na plataforma do Que Concurso, onde eu faço semanalmente, porque se eu deixar de fazer alguma matéria, eu jogo ela para a semana que vem, né? Ou encaixo em outro dia da semana. Por isso que eu gosto de trabalhar por semana e não por mês. Tem pessoas que já planejam todo o mês, mas para mim eu não acho isso viável, né? Então eu planejo minha semana de estudos ao invés do mês. Que aí eu deixo organizadinho tudo ali e vejo o que é que eu tenho que fazer e o que eu tenho que deixar preparado para o próximo dia. E aconselho a todos vocês a fazerem isso. Organização primordial. Primordial para a vida de estudo, sabe? O Padre Sertilanges, inclusive, fala sobre isso. Né? Então é necessário não ter. Eu acho que quando uma pessoa não é organizada nos estudos, ela não é no resto da vida dela, sabe? Sabe aquela pessoa que vive de imprevisto? Ah, o que eu vou fazer hoje para almoçar? Isso ela pergunta a si própria ao meio-dia, sabe? Eu acho que a organização ela vale tanto para a vida de estudos quanto para o resto da sua vida. E a gente tem de forma gratuita também o Google Agenda, que você pode fazer por ali sua organização, tanto de estudos quanto
da sua rotina, dos seus dias, das suas semanas, dos seus meses, né? E eu acho primordial a organização, assim como também o padre Sertilanes acha, porque se faz necessário, gente. Na vida de estudos isso se faz necessário. Enfim, o mais que eu queria falar com vocês era sobre isso, né? Sobre como vocês montarem um local de estudos. Ah, e, assim, a gente vai falar sobre isso depois, né? Do como estudar, mas faz parte do como estudar se ter um bom lugar de estudos. É aquilo que o Clóvis de Barro sempre fala, brio. Você tem brio? Então, os estudos se começa por ter um lugar para estudar. Não passe na cama, pelo amor de Deus. Tem gente que vai estudar na cama, leva o notebook, sei lá, leva... Gente, cama é para dormir, entendeu? Cama é para dormir, para fazer outras coisas. Mas basicamente para dormir. E se você sentar lá para você estudar, tudo vai te chamar a atenção, menos os estudos. Então acaba que você vai preferir dormir do que estudar. Então não é aconselhável que você estude, né, na cama. Então você tem um pouquinho de brilho, sabe? Se você não tem condições financeiras ainda para ter um bom local de estudos, sei lá, cara, brasileiro se improvisa. Estuda na mesa da cozinha. Ah, não tenho mesa na cozinha, não tenho mesa na minha casa. Vai num boteco aí, pede uma mesa quebrada, tá? Daquelas mesas de plástico. Pede uma cadeira quebrada, dessas de boteco mesmo. Quem não tem cão caça com gato, improvisa. Brio, gente, brio. Não importa como, mas que você consiga fazer, sabe? Bunda na cadeira, senta e estuda. Seja cadeira de madeira, de plástico, do caralho que for. Tenha um pouco de brio e busque pelo estudo, porque é através dele que a gente cresce como ser humano, né? Até porque não tem como crescer como animal. É, é através dos estudos que a gente busca a nossa evolução. E, na minha opinião, a vida só faz sentido quando a gente procura se melhorar, né? Fora isso, por que viver então? Você está aqui a passeio, né? Então, fica a dica. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Então, até o próximo.